diga glória a Deus. Diga para o irmão do seu lado, boa noite, irmão. Diga para ele boa noite. Diga para ele a paz, graça e paz. Seja bem-vindo à casa de Deus. Sejam bem-vindos a essa reunião, nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à palavra do nosso bom Deus. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 1. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Encontraram? A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, o quê? Tu sabes. Irmãos, olha o que acontece aqui. O Senhor Deus pega o profeta Ezequiel e mostra para ele, irmãos, em espírito, leva ele, irmãos, até um vale. E nesse vale, irmãos, está lá cheio de ossos secos, irmãos, onde no passado, há muito tempo atrás, tinha sido um campo de batalha. E ali muitas pessoas morreram, muitas pessoas deixaram a vida ali, irmãos, e passou-se o tempo, vieram chuva, sol, foram secando a carne, ficou apenas osso. E diz a Bíblia que eram ossos o quê? Sequíssimos. E aí Deus faz uma pergunta ao profeta: ô filho do homem, esses ossos podem reviver? E aí ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel, irmãos, está num lugar onde tinha morte, sequidão, onde não tinha o quê? Nada. Mas quem levou ele para lá? Quem levou ele para lá? O Senhor. Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode fazer, ou Deus pode permitir que você possa passar por situações. Deus pode permitir que você vá para um lugar, para um posto. Pastor, eu fui promovido a gerente, mas aqui a coisa é difícil, está complicado. Onde eu moro, pastor, as coisas são difíceis, no meu setor de trabalho. Deus pode te colocar ali para mudar aquela história. Se nós observarmos e fizermos uma comparação com Mateus 4, logo após Jesus ser batizado, ele foi ao deserto, levado pelo Espírito para ser tentado por quem? Pelo diabo. Deus levou Cristo para o deserto, levou aqui, irmãos, Ezequiel para onde? Para um vale, cheio de morte, cheio de sequidão, aonde não havia vida. E o que pergunta? Esses ossos que estão aí, podem reviver? Esses ossos que você está vendo, tem jeito deles voltarem à vida? Se nós fôssemos olhar, irmãos, pelo olhar lógico, claro que não. Aonde? Como que vai ter vida? Como é que pode acontecer ter vida de osso? Não tem como gerar, não tem como um osso gerar vida, é impossível um caso desse. Mas Deus está perguntando: pode? E ele responde: o Senhor sabe. Então, irmãos, quando você estiver passando uma situação, qualquer adversidade, se você estiver passando por um vale, passando por um deserto da vida, enfrentando um constrangimento, ou passando um momento difícil na vida, não responda, irmãos, a lógica, ou não responda o que o diabo quer que você responda. Não faça aquilo que Satanás quer que você faça. Quando Jesus levado no deserto, aí teve fome, 40 dias, lá, irmãos, ele em jejum, em consagração, veio a fome, o diabo perguntou para ele assim, disse para ele assim: ó, se você é o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E aí Jesus responde para ele assim: ó, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não cumpriu o desejo, a vontade de quem? Do diabo. E muitas pessoas não estão vendo, irmãos, o agir de Deus, não estão vendo o milagre de Deus na vida dela, porque a resposta dela é negativa, é contrária àquilo que Deus disse. E esse seu marido, ele tem jeito? Tem nada. Meu marido é sem vergonha, meu marido não quer saber de nada.
E o seu filho, como é que está seu filho? Seu filho está bom? Está nada, sem vergonha, está envolvido com coisa errada. Daqui uns dias termina preso. Vai ser igual o tio dele estava nessa vida aí, esses tempos mataram, morreu. Olha, você quer acreditar que até ficou, a família ficou até melhor depois que fulano morreu? Porque acabou o problema. Tem gente que chega a falar essas coisas, irmão. E diante de um vale, diante, irmãos, de um deserto, diante de algo sequíssimo, diante de algo que está em morte, não responda aquilo que o diabo quer que você responda. Não responda aquilo, irmãos, que Satanás quer que você responda. Ele quer que você fale, não tem jeito, esse aqui não dá. Quando Jesus, sendo tentado pelo diabo, e ele disse, manda essa pedra virar pão. Se Jesus ordenasse aquela pedra para virar pão, pergunto, viraria? Sim ou não? Sim. Jesus mandando aquela pedra virar pão, viraria pão? Sim ou não? Sim. Por quê? Era o Filho de Deus que estaria dando a ordem. Mas só que ele estaria dando uma ordem, irmãos, induzido por quem? Pelo diabo. Ele estaria fazendo a vontade de Deus ou do diabo? Do diabo. Irmão, não fazemos a vontade do diabo só quando bebemos, ou fumamos, ou prostituímos, ou roubamos. Fazemos a vontade do maligno quando damos a resposta que não dá, que não tem jeito, não dá mais, não tem tempo, eu não consigo. Muitas pessoas estão dando essa resposta diante de uma situação. Eu não consigo mais. Pastor, para mim não dá mais. E quando você fala isso, meu irmão, você está dando vitórias ao diabo, você está dando louvores ao inimigo, você está dizendo que não tem jeito. Esses ossos aí, todos secos, eles podem reviver? Se nós compararmos os ossos secos com o milagre da ressurreição de Lázaro, irmão, tem uma diferença muito grande. Por quê? Lázaro, 4 dias mortos, cheirando mal. Jesus vai lá, tirem a pedra. Mas mestre, já cheira mal. Já está começando a querer entrar em estado de decomposição, já está exalando mau cheiro, está feia a coisa, não tem mais jeito, não, tire a pedra. E aí Jesus faz o quê? Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ressuscita. Agora, meu irmão, ressuscitar osso? Ressuscitar osso? Aonde que vai ressuscitar osso? O esqueleto que vai levantar dali, o inimigo do He-Man, será que vai ser o esqueleto? Meu irmão, mas a resposta do profeta para Deus naquele momento, qual é, irmãos? Senhor Deus, o quê? Tu sabes. Ele não respondeu que Deus, não dá. Pai, o Senhor me desculpe, mas não dá. Porque Ezequiel conhecia o Deus, irmãos, que cria tudo do nada. De onde Deus fez todas as coisas? Da onde? Do nada. Gênesis capítulo 1, vamos lá? Rapidinho. Primeiro livro da Bíblia. Abriu a Bíblia, Gênesis. Facinho, facinho. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve. Deus começa a criar tudo da onde? Do nada. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como já fossem. Então, diante de uma situação, não responda, não dá, não tem como, essa doença é para a morte. Não responda aquilo que o inimigo quer que você responda. Não diga aquilo, irmãos, que Satanás quer que você diga, porque você dizendo isso para ele, você pode ficar preso na mão dele. Por quê? Nós ficamos presos, enredados e estás pelas palavras da tua boca. É a nossa palavra, o que sai da nossa boca que nos prende ao inimigo. Não dá, não tem jeito, não consigo, essa firma não vai para frente, é a minha saúde, pastor, é porque eu já estou velho, é porque a minha mulher já está velha, pastor, a gente não dá mais, nós já estamos difíceis, nós já estamos conformados, afinal, pastor, nós vamos fazer 55 anos já estou velho. Meu irmão, quem está dizendo isso, está fortalecendo o inimigo. Diante de uma situação, diante de um vale, diante de um deserto, meu irmão, diga, Deus, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe do que o Senhor pode fazer.
É o Senhor que opera tanto querer como fazer. O Senhor é o Senhor. Esse nosso Deus, irmãos, Ele é Deus do quê? Vamos lá para o livro de 2 aos Coríntios agora, rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Olha quem é o nosso Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Encontraram? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no que, irmãos? No Deus que ressuscita quem? Não confiemos em nós, mas no Deus que o quê? Que ressuscita mortos. Irmão, você não precisa confiar em você, na sua habilidade, só no seu potencial, só na sua capacidade, só nos seus estudos, só, meu irmão, naquilo que você aprendeu. Nós precisamos aprender a confiar e crer no Deus que ressuscita morto. O que é Deus que ressuscita morto? É o Deus que traz vida de um lugar que está o quê? Morto. É um casamento que está morrendo. Pastor, felizmente eu e minha esposa já tem anos, pastor, que a gente vive como amigos, a gente já dorme em quarto separado, a gente está junto, é só por fachada, mas marido e mulher a gente não é faz tempo, não tenho mais amor por ela, não tenho mais amor por ele, é um casamento que morreu. E agora? Pastor, o que nos resta é o quê? Separar. O que nos resta agora é separar, não, meu irmão. Se há amor da sua parte e você quer viver o que Deus disse, só morte pode separar, então é a hora de você começar a confiar no Deus que traz vida aonde está o quê? A morte. É a hora de você começar a confiar no Deus que traz vida do lugar que tem morte, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que traz vida para aqueles que morreram, meu irmão, o Deus que traz vida para o deserto. Ele faz do deserto manancial, como diz o profeta, e ele pode fazer isso? Ele pode, mas para isso, meu irmão, depende não só de Deus, depende de mim fazer o quê? De eu ou você fazer o quê? Vamos voltar lá em Ezequiel 37, vamos lá. Volte lá, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Versículo de número 3. Deus pergunta para ele, ele dá uma andada, observa o vale, ossos secos, sequíssimos, e aí Deus pergunta, versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondeu, Senhor Deus, tu sabes. Olha o que Deus disse, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam ou ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o processo da ressurreição aqui ia passar por 4 estágios. Primeiro, tendões, os nervos, né? A cartilagem dos ossos, carne, pele, e por fim ele ia, irmãos, trazer o que? Vida através do Espírito. Deus está dizendo isso a quem? Ao profeta. E o profeta atento, ouvindo aquilo. Peraí, falar com o osso? Quem que conversa com o osso, irmão? Nem cachorro conversa com o osso. Ele come o osso. Peraí, falar com o osso seco, ouça a palavra. E quando ele recebe essa palavra de Deus, aqui que é o bonito, irmãos, versículo de número 7. Então profetizei segundo me for o quê? Irmãos, só fale o que Deus lhe manda falar, não fale mais nada.
Eu só posso profetizar, é o ato de falar, é o ato de pronunciar. Só profetize o que Deus manda. Tem pessoas que profetizam, irmão, tem aí uma leva aí, irmãos, no meio cristão, um número de pessoas, de profetas que entregam revelações, que profetiza na vida dos outros e profetiza um monte de coisa. Para você ter uma ideia, isso é uma história que de vez em quando lá o missionário conta. O missionário recebeu uma profecia em 2002, finalzinho de 2002. Meados de 2002. Porque em meados de 2002, irmãos, estava sendo acertado a entrada do programa Show da Fé na Band, no horário nobre. E era caro naquele tempo, ainda é, né? E já são 11 anos, só para você ter uma ideia. E quando ele, irmãos, estava negociando, vendo horário nobre, programação, 50 minutos de programa, no horário nobre, para combater as novelas, essas coisas, veio um profeta, uma profetisa falar para ele: olha, missionário, Deus me mostrou que se você assinar esse contrato e entrar nesse horário, será o fim da Igreja da Graça. É você entrar, a Igreja da Graça vai crescer. E pelo contrário, depois desse investimento, dessa ousadia, desse ato do missionário entrar na Band, irmãos, a partir das 8 horas da noite, a igreja deu um boom. Cresceu que não foi brincadeira. Esse mês agora, entramos nos Estados Unidos no Show da Fé. Ano que vem, começa na Filipinas. Igrejas sendo abertas, sendo preparadas para abrir outros lugares. Pastores sendo preparados para serem enviados para outros países. A obra de Deus tem crescido. Mas imagina se ele tivesse acreditado na profecia. E ele contou alguns pastores missionários, esse negócio é meio estranho. Não, Deus não falou comigo, eu vou acreditar na profecia dos outros. Quando Deus quer falar, ele fala direto, ele não vai mandar um recado. Meu irmão, e entrou, já são 11 anos, e glória a Deus, a igreja cresceu, pagamos o Show da Fé, e está no ar até hoje. Todo ano é aquela coisa, Show da Fé vai sair, Band perde nada. A audiência é boa, milhões de pessoas assistem, mas imagina se ele tivesse dado ouvido a essa profeta. E quantos estão profetizando aí, irmãos, em nome de Deus? E quantos que estão acreditando em profecias que Deus não fala? Olha, profetiza o que eu estou mandando. E ele fez o quê? Então profetizei segundo me for o quê? Ordenado. Profetize na sua casa. Profetize no seu casamento. Se a palavra de Deus diz que filhos são heranças do Senhor, profetize: meus filhos são herança do Senhor. Meu filho não é bandido, meu filho não é alcoólatra, minha filha não é menina da vida, minha filha não é desmiolada, minha filha é herança do Senhor. Mas para que aconteça esse milagre de vida, aonde tem morte, é você que precisa profetizar. É você que tem que falar. É o financeiro. Pastor, minha vida começa a profetizar ali. Prosperidade é dom de Deus. Deus, eu profetizo prosperidade no meu trabalho. Eu profetizo prosperidade na minha fonte de renda. Eu profetizo crescimento financeiro. Pastor, na minha casa está um campo de guerra. Lá em casa a coisa está feia, até briga, é discussão, é contenda. Deus, eu profetizo um ambiente de paz, eu profetizo a minha casa em paz, o meu lar abençoado. Então eu tenho que profetizar o que Deus me manda. Então, em relação à família, a casamento, a matrimônio, irmãos, que ele garante que é de Deus, casamento, prosperidade é dom de Deus, filhos são herança do Senhor, Deus que o fez, o homem e mulher para se casarem, profetize isso. Profetize vida aonde tem morte. Vai, Ezequiel, agora é a sua vez. O que Ezequiel faz? 7. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um rebuliço de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso, o que, irmãos? Ao seu osso. Quando você profetiza, irmãos, em relação a uma área, algo na sua vida, a saúde, financeiro, familiar, casamento, família, independente da área que você profetizar, às vezes pode ouvir um barulho. Imagina, vamos imaginar, você está num campo, num vale, só osso seco, aquele clima de cemitério, tudo morto, tudo quieto, e daqui a pouquinho você começa a ouvir um barulho e osso juntando no seu osso. O que você faria? Aleluia, glória a Deus. Sim ou não?
corre! Está amarrado. Imagina você começar a ver um osso começar a tremer, pá, juntar um no outro. É assombração, credo em cruz. Meu irmão, quando você profetiza algo na sua vida e aquilo ali começa a fazer um outro barulho, uma outra coisa, permaneça firme no que você disse. Você profetizou que vai fazer faculdade. Pastor, mas está muito difícil. Eu tenho um professor lá que é o Satanás, pastor. Eu tenho um professor lá, pastor, que olha, é o demônio puro aquele homem. Ele não dá matéria, ele só chega e escreve lá e fala, pesquisa no livro da internet. E a gente que se vira. Estou querendo parar. Mas você não profetizou que ia fazer faculdade? Sim. E vai parar por causa dele? É, pastor, é porque eu não entendo nada. Faça mais. É um barulho que está querendo que você pare. É um barulho que está surgindo. Algumas Bíblias dizem que a sua Bíblia diz barulho ou rebuliço? Rebuliço. É algo, meu irmão, começa a tomar outra forma. Pastor, eu profetizei que meu marido ia parar de beber, mas é agora que ele está bebendo todo dia. Profetizei que meu filho ia sair do erro. Pastor, agora o guri não vem mais nem dormir em casa, só manda recado. Vou dormir aqui na casa de fulano. É um rebuliço. Para quê? Para você voltar atrás, irmãos, naquilo que você pronunciou. Para você voltar atrás naquilo que você acredita. Quando eu profetizei, diz aqui, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um rebuliço de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Aqueles ossos que estavam dispersos, separados. Imagina, irmãos, imagina a estrutura óssea de uma pessoa. O crânio para um lado, os ossos do corpo, da costela, o rádio, o braço, a paleta, os dedos, tudo longe. Daqui um pouquinho parece até coisa de filme. Vai juntando assim, igual Transformers. E quem é que está lá no meio de tudo isso? Ezequiel. Mas quem levou ele para lá? Então não tenha medo dos barulhos, irmãos, que acontecem ao seu redor. Se Deus te pôs ali, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um algo. Não corra, não fuja, não se acovarde. Não, eu não vou aguentar. Tá feia a coisa. Não tem como, tem jeito, imagina. E agora? Mas não era para profetizar? Mas a obra estava pronta? Não. Era para ele profetizar nos ossos, no que mais? Versículo número 8. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Começou a crescer o que naqueles ossos, irmãos? Não, tendões, músculo, os ligamentos dos ossos. Aquela que a gente fala, a cartilagem de osso no osso. Começou a crescer e foi se formando, então, depois, a estrutura muscular. Irmão, eu sempre falo isso quando eu prego esta palavra. Deus sempre começa a obra de dentro para fora. Deus sempre começa a obra na vida de alguém de dentro para fora. Se você profetizou em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, ou em relação a alguém, por mais que você não veja, creia, Deus está trabalhando o quê? De dentro para fora. Deus trabalha onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Deus age na vida das pessoas onde a gente não consegue ver. Você profetizou que aquele homem vai ser de Deus. Você profetizou que aquela pessoa vai ser de Deus, que vai ser liberta, vai ser livre, que vai ser de Deus, vai ser uma pessoa de Deus, honrada, honesta. Meu irmão, creia, Deus está trabalhando por onde? Por dentro. Porque Ele começou a trabalhar nos ossos. Lá, a primeira parte do corpo humano ali, meu irmão, começou a formar, começou a trabalhar ali e foi estendendo, e logo que começou, todos os ossos ficaram juntos, irmãos, um do outro, aí ele continuou fazendo, E versículo 8, e cresceram o que, irmãos? As carnes. Depois que os ossos se juntaram, montando a estrutura óssea firme, irmãos, nas suas articulações, cresce o que agora? A carne. Isso aqui não é a carne. Essa parte aqui é o quê? É pele. A carne é o que está aqui por baixo. Olha o agir de Deus, de dentro para fora. É Deus que faz isso.
É Deus que começa a trabalhar no coração. Pastor, lá tem um gerente que ele não gosta de mim, ele me persegue porque eu sou crente. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dele. Comece a abençoar a vida dele, meu irmão. E creia que Deus está trabalhando de dentro para fora. É na vida do filho, Deus está trabalhando. Começou a se formar a carne, e aí por fim ele diz aqui, ó: e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o que, irmãos? Pergunto: juntaram seus ossos, formou-se a carne no corpo e formou pele. O corpo todo ganhou forma. Pergunto: já era um milagre? Sim ou não? Já. Oxe. Imagina, do nada, meu irmão, agora de um monte de osso seco, agora já tem um corpo, já é um milagre? Só que o milagre não estava o quê? Completo. E tem muita gente que não recebe mais porque ela para enquanto era para ela continuar. Ela para, meu irmão, enquanto era para ela insistir. Ela para de buscar, ela para de orar. A coisa começou a melhorar, o marido não deu uma saída. E aí, deixa eu te contar uma das artimanhas do diabo que engana muita gente. E aquela pessoa começa a orar pelo marido. Um exemplo, estou falando, né? Porque a maioria dos casos é a esposa sofrendo com o marido, mas é vice-versa. Pastor, estou sofrendo com meu marido. Pastor, ele bebe, ele está... Pastor, não sei como é o que eu faço. Já atendi muitos casos assim, muitos. E aí nós falamos: irmã, vamos orar, vamos profetizar, vamos clamar, vamos crer, Deus vai fazer. E aí, irmão, sabe o que acontece? Deus começa a agir. E aí, geralmente, o cara começa a beber, ele emenda a final de semana inteira. Pastor, domingo eu não tenho marido em casa. Ele fica para a rua, ele chega bêbado, ele dorme, só acorda no outro dia cedo, de ressaca e vai trabalhar. Semana inteira ele não bebe, mas final de semana, pastor... Final de semana eu sou mulher sem marido, eu não sei mais o que eu faço. Aí a gente começa a orar. E aí, digamos, você começou a profetizar e o marido começou a parar. Um final de semana que ele não bebe. Segundo final de semana que ele não bebe. E você vindo da igreja. Terceiro final de semana que ele não bebe. E você já feliz. Glória a Deus, 3 semanas que meu marido não bebe. Quarta semana você está se arrumando para vir na igreja. Ele pergunta: você vai na igreja hoje? Eu vou. Aí você pergunta: por quê? Não, é que eu fico sozinho. Aí, né? Não, só por isso, tá bom. Não, tá bom. Aí vem aquela coisa: poxa, eu sou esposa, adjuntora, companheira. Deus, hoje eu não vou, porque eu vou ficar para fazer companhia para o meu marido. Você já parou a obra. Eu tive um caso desse na igreja que eu pastoreei, de uma irmã que contou esse testemunho. Pastor, eu vim, comecei a lutar, meu marido ficou 3 meses sem beber. E um dia que eu quebrei a corrente, pastor, que ele falou: fica comigo hoje, que eu não gosto de ficar sozinho em casa domingo. E eu falei para Deus: Deus, eu não vou hoje, o Senhor entende, eu vou ficar com meu marido. Aí nós ficamos, assistimos televisão, ele falou assim: vamos dar uma volta? Vamos. E olha, pastor, que a gente não passeava no domingo. E eu estou pensando: puxa, vai ser um testemunho daqueles, né? E aí ela: então, pastor, nós passeamos, fomos numa pracinha fazer lanche, mas fazia anos que a gente não fazia lanche. E aí nós sentamos, pedimos um cachorro-quente, e junto do cachorro-quente ele pediu uma cerveja. E ali ele tomou 1, 2, 3, 4, tomou 8 latas de cerveja. E já voltou para casa bêbado. Eu entendi. Eu não podia ter parado, porque era Deus que estava o quê? Trabalhando. Meu irmão, você não pode parar. Você tem que continuar profetizando. Você tem que continuar buscando, determinando a bênção, profetizando a salvação. Não deixe o diabo parar e enganar você, não. Não, nós vamos sair? Vamos. Mas dê o seu horário das coisas de Deus. É de Deus, irmão. Não troque as coisas do Senhor por outras coisas. Mas é família. Mas amarás o Senhor teu Deus, o que, irmãos? De todo o teu coração, de toda a tua alma. É o primeiro mandamento. Primeira coisa que você ama. Amor, você me desculpa. Você vai comigo? Não vou. Então eu estou indo. Porque eu vou buscar por nós. Eu vou orar por nós. Então, quando ele viu, irmãos, que o corpo estava pronto, mas ainda faltava o espírito, e Deus disse que ia trazer vida, o que ele fez? Aí diz o versículo de número 9:
E então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Quem é que mandou ele continuar profetizando? O próprio Senhor. Se ele parasse por ali, já havia sido um milagre? Sim. De um vale cheio de ossos, agora cheio de corpo humano ali, meu irmão, com forma, com estrutura, já era um milagre, mas não, a obra não estava completa, porque a obra, meu irmão, no lugar de morte, queira ou não, eram corpos, mas ainda estavam mortos, ainda continuava um lugar de morte. Meu irmão, a morte só sai de um lugar quando você continuar profetizando vida, e até que a vida entre, meu irmão, ali vai ser morte. Enquanto não entrar o Espírito de Deus para trazer vida, meu irmão, vai continuar sendo um lugar de morte. Não fuja, não corra, não desista. Diante de uma situação, pastor, dezembro eu estava contando que ia ser o mês que ia vender, arrebentar nas vendas. Essa semana foi fraca, pastor, o movimento. Pastor, olha, meu, não sei o que eu faço. Irmão, diante de uma situação de morte, você tem que continuar profetizando vida. Você não tem que profetizar morte. Não fale o que o diabo quer que você fale. Ele quer que você fale que não dá, que não tem jeito, que é difícil, que é impossível, não tem como, todo mundo já tentou, não vai, aqui é ruim, esse lugar é ruim, esse bairro é ruim, o comércio é ruim, tá tudo parado, tá uma paradeira. É isso que ele quer que você fale, porque você falando de morte, o lugar permanece morto. Quando eu falo de morte, meu irmão, ali continua morto. Mas quando eu começo a falar de vida, ali pode começar a mudar. Aconteceu num lugar, irmãos, numa igreja, onde, irmãos, um pastor nosso, ele pastoreou, e pertinho do lado, na esquina do bairro, assim, na esquina da quadra, tinha um bar. E dia de domingo, irmãos, eles colocavam um sonzão lá, som automotivo, som de carro e bebida, aqueles jovens e moto, e a igreja bem pertinho. E a igreja não tinha ar, não tinha como fechar, tinha que ficar de portas abertas por causa do calor. E aí o pessoal via para a igreja e naquele sonzão, pum, 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 o pastor tinha que pregar bem alto para o pessoal entender, para cobrir o som de lá de fora. E todo mundo indignado, irmãos, aí Deus colocou nele assim: comece a profetizar. Ele poderia muito bem falar assim: Deus, manda teu fogo e mata, destrói tudo isso aí. Porque, pensa comigo, em Sodoma e Gomorra, que era um ambiente promíscuo de prostituição, o que é que Deus enviou lá, meu irmão, para acabar com aquela bagunça? Vida ou morte? Morte, através do quê? Do fogo. E você sabia que tem gente que às vezes clama fogo para matar mesmo? Deus, se for preciso para mim ficar em paz, pode matar meu marido, não tem problema não. Deus, se for para mim ser feliz, pode levar, eu me conformo. Eu já estou até pensando, olhando outros irmãos aí. Estou vendo uns irmãos direto na igreja, eu já olhei, não tem aliança, sempre está sozinho. Então, Deus, se o Senhor me dá essa graça de me promover a viúva, amém, Jesus. Irmão, Deus só pode trazer vida quando nós profetizamos vida, porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. E aí, irmãos, Deus deu essa palavra a esse pastor, ele começou a profetizar: Deus, o Senhor toma providência, o Senhor faça, Deus, eu coloco em tuas mãos. O proprietário, ele precisa para viver, ele tem família, mas Deus, é algo que está atrapalhando o teu culto, e nós não vamos sair, nós não vamos poder, eles poderiam muito bem trocar, porque eles iam falar lá com o pessoal, e o que eles falavam? Os incomodados que se mudem. E poderia muito bem achar um outro lugar e alugar ali, mas ali era um ponto bom, um local bom, irmãos, a igreja estruturada, boa igreja. E aí eles abriram uma campanha de oração, o pastor e a igreja, todos os dias orando, pedindo providência. Deus proverá, Deus proverá.
Passou-se anos e anos e anos, passou-se um tempo, irmãos, e aí acabou aquela bagunça, e um dia eu fui visitar essa igreja, essa cidade, e aí nós sabíamos do caso, que todo mês o pastor vinha para a reunião de pastores, ele falava, rapaz, ali é a guerra, todo domingo ali é som, é bebida, é cachaça, semana inteira era tranquilo, mas domingo é o dia maior da igreja, e aí, irmãos, quando nós fomos visitar lá, na esquina, aonde era esse lugar de festa, de som, tornou-se uma igreja cristã. O pessoal alugou, saíram de lá, irmãos, alugaram para a igreja arrumou, reformou, virou uma igreja evangélica. Acabou, irmãos, bagunça. A vizinhança toda agradeceu, falou, a melhor coisa que teve foi abrir essa igreja aí. Meu irmão, profetize vida, para que Deus possa operar vida. Deus não é Deus que trabalha na linha da morte. A justiça de Deus, irmãos, é outra coisa, não é morte. A justiça de Deus é de outra forma, não é matando, não. A justiça de Deus é transformando, é agindo. Se for preciso, Ele remove, até tira, mas matar não. Profetize vida, irmão. No seu matrimônio, no seu casamento, na sua vida financeira. Profetize vida, irmãos. No seu empreendimento, rapaz, aqui já foi bom, o comércio está parado, profetize vida, eu vou vender, eu vou negociar, eu vou fazer bom negócio, eu vou voltar ativo, eu vou voltar a comercializar, eu vou voltar a fazer, profetize vida. Está faltando ainda? Ezequiel, sim, profetiza agora, dize, ossos secos. Ele disse aqui, e olhei, 9, então ele disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, Espírito, assopra sobre esses mortos para que o quê? A vida verdadeira só virá quando entrar quem? O Espírito. Pastor, meu marido parou de beber, glória a Deus, mas a vida verdadeira é só quando entrar o Espírito de Deus nele. Pastor, meu filho parou de fazer coisa errada, ele só tem vida quando realmente o Espírito de Deus entra nele. Pastor, minha mulher, graças a Deus, minha mulher está mudando, mas continue profetizando, porque vida real é só quando entra o Espírito de Deus. E uma coisa, meu irmão, Deus só pôde fazer isso porque 10. Profetizei como ele o quê? Me ordenara. Lê o versículo de número 7 de novo. Então profetizei segundo me for o quê? Ezequiel só profetizou, só falou, irmãos, aquilo que Deus disse. Só há milagre em quem sabe obedecer às ordens. Se você não sabe obedecer às ordens de Deus, se você não sabe respeitar as ordens de Deus, não tem milagre. Meu irmão, milagre é para quem sabe obedecer às ordens dele. Sim, Senhor Deus, então eu fiz como me ordenara. Deus mandou, profetize. Profetize vida, profetize bênção. Ai, pastor, a minha irmã casou com um cara mala. Eu estou orando aí para Deus dar um fim nela, se for possível desaparecer. Fiquei sabendo de um caso esses dias, de uma moça que queria, irmãos, poder assumir um relacionamento e a mãe não querendo. Às vezes a pessoa não querendo faz até besteira. Deus, não, está amarrado, se for preciso o Senhor tira bem para longe, tira isso, está amarrado, e se acontece da pessoa morrer? Sendo que você orou pedindo um livramento. Será que foi Deus que matou? E a culpa que vem depois, irmão? Meu irmão, então não precipite com os seus lábios. É Deus que coloca o que você tem que falar. Profetize só o que Deus manda. Deus, eu vou profetizar vida, eu vou profetizar prosperidade. Eu já vi gente, irmãos, profetizar para o outro ficar na miséria. Esse Deus vai fazer justiça, esse aí vai ficar no pó e na cinza. Eu profetizo que ele tem a vida de Jó. O duro que depois dos 8 anos de miséria de Jó veio o dobro, né? Meu irmão, só profetize vida. Profetize o que Deus manda. Deixa eu te contar um caso que eu conheci essa semana que eu estive fora. Numa cidade do interior pequena, estava tendo, irmãos, um congresso de igrejas, onde reúne todas as igrejas numa cidade. E saiu de uma cidadezinha do interior,
um ônibus cheio de crentes, cheio de irmãos, e o pessoal vindo numa alegria, indo para o congresso, reunir toda a igreja e tal, da região do norte do estado, estavam indo para a cidade, de repente o ônibus, pum, furou o pneu. E no que furou o pneu, irmãos, e agora? Não, os irmãos, vamos trocar. Mas é que, não, vamos trocar. Juntou todos, a maioria, vários homens. E aí ele falou, tem macaco aí? Tem. E ele tinha lá, guardado lá no bagageiro, um macaco daqueles hidráulico, irmãos, grande, maior, para levantar o caminhão, o ônibus, para poder trocar. E aí foram, colocaram, irmãos, trocaram. Mas foi numa rapidez violenta. Foi rápido, eles trocaram. E todo mundo, porque todo mundo desceu do ônibus, né? E aí todo mundo viu e foi, trocou, e todo mundo, vambora, gente. O motorista ligou o ônibus, bora, todo mundo, e saíram, irmãos, foram embora. Lá na frente o motorista lembrando, puxa, esqueci o macaco. Perdi o macaco na beira da estrada. E passa alguém de carro, vê, vai pegar. Oh, meu Deus, e agora? E aí o cara falou, o que foi? Você recolheu o macaco? Não, você recolheu não. Perdi o macaco. E ele foi embora triste para o congresso. E aí estava tendo lá, e eles chegaram, e todo mundo, paz, irmão, paz. E aquela coisa de crente que vai se reunindo, vai matando saudade. E lá nesse congresso tinha uma irmã que era conhecida como profetisa, que profetizava na vida dos outros. Só que ela profetizava assim, aonde tinha uma rodinha, ela passava por perto para escutar o que estavam falando ali. E ela passou perto da rodinha do irmão e só escutou assim, cara, perdi meu macaco. E ela só escutou isso, perdi meu macaco. Começou o culto. Aquele pentecostal, eis que te falo, meu, sai daqui um pouquinho. Ela começou, tomada pelo Espírito, fala a Deus. Aí ela foi apontando para um, eis que não sei o que, eis isso. Aí os outros, aleluia. Aí veio para esse irmão. E aí apontou para ele e disse para ele, eis que te digo, meu servo. Aí ele assustou, seu macaco há de viver, ele não vai morrer. O pessoal do ônibus que sabia, fez igual vocês agora. Todo mundo, não brinquem com a boca de Deus. Que é boca de Deus? É a boca do diabo, fofoqueira do caramba. Ai, meu irmão, tem muitos profetas desses por aí, irmão. Tem muitos. Pastor, profetizaram que meu marido não é esse que é para ser meu, não. Não, porque a gente tem 20 anos. Então tem 20 anos que Deus está enganado? Meu irmão, a profecia de Deus, o profetizar de Deus é vida. Profetize vida no ambiente de morte. Profetize vida, irmãos, num lugar seco. Aonde há sequidão, profetize vida. Está faltando ainda? Filho do homem, profetiza esses ossos secos. Ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, venho dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para o quê? Para que vivam. E o que ele fez? E profetizei como ele, o quê? De novo. O que Deus mandou, ele fez. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de... Essa profecia, Deus mostrou, irmãos, essa visão para Ezequiel, porque esse tempo Israel era prisioneiro dos inimigos. O povo de Israel tinha perdido a força, morreram muitos, e eles estavam sendo oprimidos. E Deus mostrou a Ezequiel, se você profetizar sobre a minha nação, o meu povo vai crescer de novo. E não é à toa que Israel é uma potência hoje, irmãos, graças a um homem que começou a profetizar em tempo de quê? De morte, de sequidão. Então, meu irmão, não há lugar seco, não há lugar de morte que não chegue um homem de Deus profetizando vida, que Deus não mude aquela história. Não há lugar difícil, emprego difícil, escola difícil, faculdade difícil, casamento difícil para um homem, para uma mulher de Deus que profetiza a vida. Não há. Deixa eu te contar um testemunho, vou terminar. Uma irmã nossa, ela entrou, irmãos, colocou o nome dela para concorrer num cargo, e ela foi eleita, foi sorteada para ser diretora de uma escola.
E a escola onde ela era para ela ser diretora, irmãos, era uma escola feia, num bairro difícil, onde os alunos não respeitavam os professores, onde era briga, violência direta, irmão, uma escola depredada. Ninguém queria ser professor naquela escola. Feio, uma coisa feia, feia, feia. Quando ela assumiu a escola, irmãos, ela viu, parecia assim um presídio. Grade, tudo no cadeado, corrente, aquele clima pesado, a polícia sempre fazendo ronda ali, e ela cristã. Meu Deus, onde que o Senhor me trouxe? Mas não foi o que orei? Não foi o que eu pedi? Eu pedi, o Senhor me deu, amém. Deus, mas eu vou, isso aqui vai mudar. E ela começou, irmãos, uma campanha de oração. E ela começou a orar, profetizar, aqui vai mudar. Aqui vai ser uma escola modelo, aqui vai ser uma escola padrão, aqui vai mudar, aqui vai mudar, aqui vai mudar. Tinha mais de 15 anos que não fazia reforma na escola. Telhado depredado, forro caindo, ventiladores queimados, cadeiras quebradas, feio. E tinha mais um grupo de senhoras lá na escola, irmão, que eram crentes, e elas começaram a orar. Meu irmão, 6 meses depois, foi uma verba para aquela escola para reforma. Reformaram a escola, ficou linda, linda. E ela começou um trabalho, irmãos, de evangelizar, de falar de Deus, de fazer oração, de fazer devocional, antes de entrar para as salas de aula, e fazia sempre, irmão, começou a profetizar, foi. Em 3 anos, essa escola, irmãos, mudou da água para o vinho. Essa escola tinha filas, irmãos, o povo dormia de um dia para o outro, para matricularem os filhos nessa escola, irmãos, que mudou. Porque chegou uma mulher de Deus que começou a profetizar vida num lugar do quê? De morte. Então não há morte que resista a um homem e uma mulher de Deus que profetiza a vida. Profetize vida, irmãos, no seu trabalho, na sua casa, no seu emprego, na vida dos seus pais, na sua vida. Profetize vida. Esse Deus é Deus que levanta, irmãos, e traz vida em lugar que antes era lugar de morte. Aonde está, irmãos, chegando a morte na sua casa? O que é que está acontecendo? Qual é a sequidão que está rondando a sua vida? Levante-se hoje, posicione-se hoje, comece a profetizar para que Deus possa operar um milagre, levantar ali, meu irmão, daquela sequidão, um exército forte e fazer que a vida volte num lugar que antes era de morte. Diga amém? Não há lugar de morte que resista a um homem e uma mulher de Deus que profetiza a vida. Se você profetizar a vida vai entrar. Quem entendeu, diga amém? Fique de pé, vamos orar. Pastor, entrou morte na vida do meu pai. Eu descobri que ele tem câncer. Profetize vida. Pastor, estão falando que vão mandar a gente embora do emprego. Profetize vida. Profetize vida, minha irmã. Pastor, eu estou vendo os meus pais. Pastor, meu pai, 70 anos, diz que agora quer largar minha mãe para casar com uma menina de 30. É amor, é golpe do baú. É golpe. 70 anos. O cara, irmão, nem profetizando o cara vai mais, rapaz. Isso é golpe. Profetize, não, é marido de uma só mulher. Não aceita meu pai separado da minha mãe, não. Profetize, meu irmão. Mas a morte já está lá há muitos anos. Há muitos anos que ele é assim, irmãos. Morte não resiste a um profeta que profetiza a vida. Profetize vida. Profetize vida. Quando Israel, num tempo, irmão, Balaque foi chamar Balaão para que ele profetizasse morte contra a sua cidade, e ele estava indo. Quem é que barrou ele, irmãos, para ele não profetizar morte? Deus. Fez com que a mula, com que a jumenta falasse: o que você vai profetizar morte? Não, pode voltar, eu não mandei você profetizar. Lê depois Números, deixa eu ver aqui. É Números 21. 21 em diante. 22 em diante. Irmão, Balaque envia mensageiros a Balaão para chamar que ele profetize morte contra a cidade. E Deus fala: não, eu não tenho profeta de morte. Eu quero profeta de vida. Você é homem de Deus que profetiza a vida, nunca a morte. Profetize vida, irmãos. E aonde você profetizar a vida, ali a vida vai entrar. Amém? Coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, nós sabemos que existem lugares,
ambientes, vidas, matrimônios, casamentos que estão passando por sequidão. Existem lugares, meu Deus, aonde entrou morte. Morte no casamento. Entrou a morte, meu Deus, no matrimônio. Tem lugar que entrou morte no financeiro. Meu Deus, a loja dele parou de produzir. Meu Deus, as coisas estão amarrando. Parece que veio tudo de uma vez, só uma avalanche. Mas Deus, nós queremos hoje nos levantar como homens de Deus. Eu venho, meu Deus, diante do Senhor como teu servo, como profeta do Senhor que anuncia a tua palavra. Eu venho, meu Deus, unir a minha fé com essa pessoa para profetizar a vida. O casamento, meu Deus, está entrando naquele tempo de sequidão. O casamento está entrando num tempo de sequidão, meu Deus. É briga todo dia, discussão. Já falaram que vão separar, já falaram que não dá mais, já falaram que cada um para caçar seu rumo. Deus, mas essa pessoa, ela crê. E nós cremos no Deus que ressuscita mortos. Nós cremos num Deus que traz vida onde era lugar de morte. Oh, meu Deus. E eu coloco essa pessoa diante. Isso, meu irmão, coloque diante de Deus agora. Jovem, se lá na sua casa está um clima de morte, é sequidão, seus pais andam brigando, discutindo, não se entendem, falam em separação, já até perguntaram com quem você vai ficar, com o pai ou com a mãe. Não, Deus, nós estamos aqui hoje, essa noite, para profetizar união. Eu estou aqui para profetizar salvação. Eu estou aqui, meu Deus, para profetizar transformação. Meu Pai, é na saúde dessa pessoa. Ela passou dos 40, dos 50 e começaram a surgir, meu Deus, certos tipos de coisas, problemas, inflamações. Meu Pai, começou a aparecer reumatismo, coisas, meu Deus, na perna, no joelho, nos ossos, na coluna dessa pessoa. Mas Deus, o Senhor é Deus que traz de volta a vida dos ossos secos. Levanta, Deus, levanta a saúde dessa pessoa. Isso, meu irmão, comece a profetizar. Diga: eu profetizo minha vida saudável, eu profetizo a minha vida abençoada. Isso, irmão, profetize em relação ao seu casamento. É você que sabe como está a sua vida. Deus levou Ezequiel para que ele pudesse ver. E é você que sabe como está a sua casa. É você que sabe como está a sua família. É você que sabe como estão as suas coisas. Isso, comece a colocar diante dele agora. Comece a colocar diante de Deus nessa hora. Comece a colocar diante de Deus nessa noite o seu financeiro, o seu familiar, a sua família. Você veio para Cristo, mas a família continua bebendo. Profetize salvação. Deus, nós profetizamos mudança. Eu profetizo mudança. Eu profetizo transformação. Eu profetizo milagre em lugar de morte. Eu profetizo, meu Deus, sobre essa família, sobre essa casa agora, em o nome de Jesus. Aonde entrou a morte, aonde entrou o câncer, aonde entrou, meu Deus, o diabetes, aonde entrou o colesterol. Oh, Deus, que haja vida. Que haja vida nesse corpo, nesse rim, nesse pâncreas, nesse fígado. Que haja vida agora, meu Deus, no corpo dessa pessoa, nas articulações. Oh, Deus, sopra do teu espírito na vida daquele homem. Ele parou de beber, ela parou, meu Deus, com as coisas erradas. Agora só falta o Espírito. Vem, Espírito de Deus, entra na vida daquela pessoa. Muda ela, Deus. Muda aquele homem. Muda aquela mulher, muda o filho. Isso, meu irmão, profetiza agora. Ô Espírito de Deus, vem dos quatro cantos e assopra. Entra na minha casa, entra na minha família, transforma o meu lar. Se é na sua vida, meu irmão, profetiza na sua vida. Profetiza na sua vida. Profetiza no seu corpo. Aleluias. Aleluia, Senhor. O Senhor é Deus que levanta o que caiu. O Senhor é Deus que põe de pé o que se prostrou. Aleluia. Aleluia. Dores antigas vem pra curar. Oh, Deus, sopra, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir.
de pé os ossos secos com teu poder. Isso, meu irmão, é o poder dele que vai restaurar. É o poder dele que vai abençoar. Aleluias. Da multidão de caídos. Cabe a você apenas profetizar. Cabe a você profetizar, meu irmão. Um povo forte Marchar sobre a terra. marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Tudo vai se mover. Oh, aleluia. Volta ao lugar. Quando o vento soprar. Nosso Deus. Quando ele profetizava, meu Deus, os ossos começaram a bater um no outro. Ossos foram se ajuntando. Meu Deus, eu profetizo agora sobre essa casa, sobre esse matrimônio. Marido está fora de casa, filho está fora de casa, e a mãe sofre, chora, meu Deus. Eu profetizo vida nesse casamento agora. Eu profetizo vida, união, meu Deus. Essa família que era unida, que conversava, que dialogava. Meu Deus, de um tempo para cá eles mudaram. De um tempo para cá acabou a união, Deus. Não, Deus. Eu profetizo vida nesse casamento. Eu profetizo vida sobre essa família. Eu profetizo vida, meu Deus, sobre essa família agora. Oh, meu Deus, é aquela empresa, é aquela loja, meu Deus, que ia bem, vendendo bem, caminhando bem, e parou, meu Deus, de uma hora para outra, nem receberam os seus atrasados, ela recebe. Eu profetizo prosperidade. Vem prosperidade de Deus, entra nessa empresa. Isso, empresário, isso, meu irmão, toma posse e diga: Deus, eu recebo, só vem prosperidade, entra, volte para aquele lugar. Eu profetizo a prosperidade naquele lugar. Eu profetizo saúde, meu Deus, nessa vida. Eu profetizo união, meu Deus, nesse casal. Eu profetizo, meu Deus, vida para eles. Anda na barraria, querebalá. Até naquele lugar, meu Deus, onde a morte já tomou conta, aonde o câncer já tomou, meu Deus, toda a mama, aonde o câncer já tomou o estômago, aonde o câncer já se alastrou, aonde a diabetes, meu Deus, está querendo fazer essa pessoa perder mais uma parte do corpo. Eu profetizo vida. Venha, Deus, que a vida entre nessa vida, que a vida entre nesse corpo, que a vida entre nessa corrente sanguínea. Vem, xarabala, xerebecanta, xerebalabala. Isso, meu irmão, profetiza a vida agora. Isso, meu irmão, fala, use o seu dom para profetizar. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu confio no Deus que ressuscita mortos. Eu confio no Deus que ressuscita, que traz a vida no lugar de morte. Oh, aleluias, 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 Senhor. Quando o vento Oh, aleluias. tudo vai se mover. Creia, meu irmão, creia. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Tudo volta ao lugar. Diga comigo, igreja, em nome de Jesus. Diga com fé, em nome de Jesus. Diga: eu creio e recebo essa bênção, porque eu confio num Deus que traz a vida em lugar de morte. O Deus que ressuscita mortos, levanta caídos. Eu creio nesse Deus. Tomo posse dessa bênção em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. Aplauda bem forte. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Em nome de Jesus.